É com imensa alegria que a gente está aqui hoje, mas tenho que dizer para vocês, a gente ainda não faz palestra. A gente faz uma reflexão do Evangelho junto com vocês e aí a gente vai aprendendo a caminhar aí nesse processo de fala. Ok. E aí, enquanto nossos irmãozinhos ali, né, se resolvem ali fora, eu procuro a nossa lição de hoje, que é no capítulo 16, no item 4. Pedindo aqui. Aí. Jesus na casa de Zaqueu. Calma, gente. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 14. Então, vamos em partes aqui. Ele fala duas palavras aqui muito importantes para nós entendermos, né? Entendermos o que Jesus queria dizer e por que Jesus chamou Zaqueu um publicano. A primeira é publicano, e no próprio evangelho aqui, no capítulo da introdução, bem lá na introdução, ele traz para a gente o significado da palavra publicano. Publicano não era uma nação, era simplesmente uma profissão. Publicano eram os homens que arrecadavam os impostos, eram os fiscais que recolhiam os impostos de toda aquela nação do povo ali. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o sicômoro. O que é um sicômoro? O sicômoro é uma figueira com raízes raízes profundas e galhos fortes. É uma figueira. Só que esse figo, ele é um figo inferior aos que a gente conhece, né? Então, a primeira parte aí, a primeira palavra, o publicano, o que ele nos traz é porque às vezes nós julgamos as pessoas pelo que ela faz, pelos atos delas. Nós não conseguimos separar a pessoa do ato. E aí é tão complicado isso, porque qual o momento que nós nos sentimos apropriados para julgar o outro? Primeira coisa, qual ponto? Porque nós nos sentimos melhores que o outro ao ponto de julgar o outro pela ação que ele fez. E não julgar o outro não quer dizer que você aceita o que ele fez. Você não precisa aceitar o que ele fez. Você precisa separar a pessoa da ação. Fácil? Não. Se fosse fácil, a gente já estava lá na frente. Mas não é fácil. É um caminhar, é um processo. E é por isso que Zaqueu veio nos exemplificar isso. Por isso que Jesus trouxe essa lição. No livro Boa Nova, no capítulo 23, quem puder ler, aqui traz a história de Jesus com Zaqueu. E aí ele nos conta que
que houve um período em que os discípulos, eles ficavam discutindo entre si essa questão da riqueza. Ai, mas o rico não merece, né? A riqueza, alguns falavam, principalmente Filipe, principalmente Tiago, se eu não me engano. Mas é importante vocês lerem depois na íntegra. Vou ler alguns pedacinhos para a gente entender melhor. E aí está na lição aqui, ó, servo bom. Primeira coisa, qual que é o servo bom? Oi? Servo obediente. Muito bem. É o servo obediente. E o servo obediente é aquele que entende o que Cristo veio nos dizer. Né? E aí, eles ficaram nessa discussão. Filipe, Levi, Levi, gente, foi um ex-publicano. Levi, ele era um dos cobradores dos impostos. E aí, ao se tornar discípulo de Jesus, ele deixou e foi seguir Jesus. Então, por isso, mais uma vez, um exemplo aqui, que a gente, dentro dos discípulos ali de Jesus, a gente tem esse discípulo, que Jesus não via a pessoa pelo ato. Jesus via a pessoa com o coração. Jesus conhece a cada um de nós pelo coração e pelo nome. Então, eles continuaram a contenda, mas Jesus deixava que isso acontecesse. Por quê? Porque é preciso, às vezes, que nós, não é assim, cada um de nós? Deus deixa que a gente caminhe. E aí a gente vai tropeçando pela estrada, vai indo mais à frente, levanta daqui, cai dali. Mas porque Deus não está de olho em nós, Deus não está nos cuidando, pelo contrário. Deus está deixando que a gente caminhe e encontre as nossas próprias respostas. E assim Jesus fazia com os discípulos. E aí, quando ele vai, se encontra com Zaqueu. Zaqueu em cima daquele sicômoro, né? Que é uma figueira com raízes profundas e galhos fortes. Isso tem uma significação também. E aí, Zaqueu lá em cima, com a ânsia e a curiosidade de qualquer ser humano, ele chega próximo e fala para Zaqueu: desce daí, que hoje eu vou me alojar na tua casa. Pensa, gente. Então Zaqueu desceu, Jesus foi, e na primeira oportunidade, os discípulos interrogaram Jesus. Mas Senhor, ele é publicano, a gente podia se alojar em uma hospedaria, em qualquer lugar. Por que, Senhor, na casa dele? É um homem de má vida. E aí, amigos, aí ele responde: o mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Vejam bem, Jesus era firme no que dizia ao ensinar. Então ele aproveitou aquele momento, a instigação deles por aquela situação que já vinha acontecendo antes, para ensinar. Aí ele disse: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa. Procurando livrar-se de sua presença, os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços e continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo.
Então vejam bem essa resposta de Jesus para os discípulos. Vocês acham que o Evangelho veio transformar o homem em miseráveis e mendigos? Qual que é mais importante? A transformação de um dia? A assistência de um dia? Ou levar aquele ser para a transformação pela vida toda? Então Jesus não veio para alguns, ele veio para todos. Todos aqueles que estavam aptos a ouvir Jesus, e aí eu digo aptos porque tinha aqueles ainda que não estavam aptos para ouvir. E aí a gente tem o caso de Joana de Cusa. Quem conhece? Joana de Cusa era mulher do ex-intendente de Antipas. Intendente de Antipas é como se fosse um general que cuida de Antipas, uma cidade. É como se fosse um prefeito também. Então, ele todo importante, só que Joana conhece Jesus. E aí, quando ela conhece Jesus, ela já não quer mais as respostas que ela tinha antes. E aí, para quem sabe, naquela época de Jesus, bem um pouco mais para frente, mulher não tinha voz. Ai, se mulher falasse, eu vou para a igreja sem você. Tornando, né, na atualidade a conversa. Então, imagina, para Joana ouvir Jesus, ela tinha que passar um monte de obstáculos, ela tinha que vencer diversos obstáculos para estar ali ouvindo Jesus. E no lar não era diferente. Antipas, muito orgulhoso, e aí ele foi dedurado pelo alto escalão lá, e aí ele perdeu o cargo. E ele não queria nem o filho nessa história toda. Ele dizia para Joana, meu filho não será cristão. Vocês acham que Joana se revoltou? Ela enfrentou ele? Não. Né? Ela ouviu Jesus ali e pacificou. Tende piedade com seu marido. E assim foi. Até que Antipas perde a vida, se suicida por conta dele ter perdido o cargo que ele tinha. Mas Joana não desistiu de seguir Jesus. Ali ela continuou, mesmo sozinha, com o filho. Aí vocês imaginam, se hoje é difícil ser sozinha, criar um filho, imagina naquela época de Jesus. Que antes não existia mulher nem separada. Era relegada, né? Deixada para depois. E aí ela foi procurar emprego, bater de porta em porta. E aí, uma dada manhã, ela bate na porta de uma senhora que a conhecia antes do marido morrer. E a mulher fala para ela, não tens vergonha? Uma mulher da alta sociedade procurando emprego? É quando Jesus fala para ela, quando Joana fala para ela, eu tenho um filho e vou trabalhar como Jesus me ensinou. Então Joana já estava totalmente transformada. A ponto, gente, que o fim da vida de Joana e o filho foram as fogueiras na época. Porque o filho ainda gritando na fogueira falava, mãe, renegues ao teu Cristo? Renegues, mãe, por mim que sou teu filho. Ela, filho, cala-te. Você não sabe o que você está falando. Ele é puro e nos ensinou a amar. Então vejam bem, Jesus veio para todos. Desde a mulher lá da alta sociedade, ao leproso, que era tido a escória humana e tinha que ficar nos vales dos leprosos.
Então Jesus não desprezou ninguém. E nós, hoje, o que podemos tirar dessa lição? Quantos de nós ainda estamos em cima da árvore? Com a curiosidade de conhecer Jesus, vendo-o ensinar. E ele nos chama, desce, desce, filho. Hoje eu estarei na sua casa. E às vezes, por medo de pegar e traduzir todo aquele ensinamento em ação, a gente deixa para depois. A gente continua lá, em cima da árvore. Nós ainda somos os discípulos que ainda ficamos nos questionando. Será? Quando vamos deixar o será, que é comigo mesmo? E vamos pegar o chifre pelo boi, né? Né? Tipo assim, pegar a charrua, pegar a enxada e trabalhar na seara do mestre. Ninguém está dizendo que é fácil. Não é. E aí, nós todos precisamos estar predispostos a descer desse sicômoro. Porque ele não vai cair. Lembram-se? Ele tem raiz forte. Ele tem raiz profunda e galhos fortes. Ele não vai envergar para que você alcance o chão. Somos nós que precisamos descer. Então, Zaqueu tinha também um coração bom. Porque todos nós somos assim. Como diz aqui, todos nós somos filhos, ele fala Abraão, e todos nós somos filhos do mesmo pai. E qual pai quer ver seu filho sofrer eternamente? Quem é pai aqui, mãe, né? A gente fala o nome do pai, mas engloba a mãe também. Quem aqui quer ver o filho sofrer eternamente? Nenhum. Assim também é o Pai. Assim também é Deus em nossas vidas. E sabe o que Deus fez por nós? Nos enviou o nosso irmão mais velho, Jesus. Nos enviou o irmão que hoje é governador da terra, né? Que é, na verdade, o maior construtor. Eu tive a oportunidade, esqueci o nome do livro, gente, depois de 4 Covid a gente fica meio tonto. E aí ele transformou, ele pegou um planeta que não tinha nada, Jesus, e construiu. Gente, eu juro que eu vou pegar o nome do livro depois, está lá em casa. E ele transformou no que vemos hoje. Então, ele é o maior exemplo que nós temos. Quem tem aqui mais de um filho? Eu também. E aí, gente, quem aqui já não se pegou pensando assim, a gente criou o filho mais velho e os outros que vieram pegaram o exemplo do filho mais velho, né? Muita coisa, não é que seguiu tudo, mas seguiu. Mais ou menos a gente criou nossos filhos assim. E esse Jesus, nosso irmão, qual nós conhecemos, ele é o exemplo. O exemplo que nós precisamos seguir. Eu costumo dizer que eu não tenho pegadas próprias ainda. Eu ainda não consigo. Eu vou pisando nas pegadas do Cristo que ele foi deixando pelo caminho. Às vezes, eu piso fora. É um momento de queda.
Aí eu sinto que ele para e me espera, para que as pegadas não se percam. Mas um dia, com a minha construção diária, com o meu esforço diário, ao pisar nas pegadas do Mestre, um dia eu estarei ao lado dele, construindo as minhas próprias pegadas. Será amanhã? Na próxima? Ainda leva um tempo. Somos vacilantes ainda, infelizmente. Tropeçamos. Mas sabe o que é mais importante? É o tempo que a gente leva para levantar. Quanto ainda vamos ficar no chão choramingando? Zaqueu não ficou no chão se lamentando por não ter visto Cristo. Ele procurou um jeito. Ele era pequeno e aquela multidão toda impedia ele de ver o Cristo ali. E ele agiu. Ele subiu na primeira árvore que ele viu. E ali ele ficou pensando: que homem de uma luz imensa. Só de ver ele já estava bobo, extasiado. Imagina quando Jesus chegou ao lado da árvore e pediu para ele descer, que ia lá para a casa dele dormir. Então, gente, não se preocupem. Vamos continuar errando. Feliz ou infelizmente. Vamos vacilar. Mas não vamos ficar no chão nos lamentando dos nossos erros. Não somos os nossos erros. Vamos aprender a separar nossas ações daquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus. E como filhos do Pai, nós temos a centelha divina em nós. Nós temos a consciência no Pai maior. Tem uma historinha que é muito legal. E aí ela traduz mais ou menos isso, que é ação, que é, né, que nós fazemos a ação boa, a ação ruim, que é cada um de nós tem 2 lobos, né? Depende qual que a gente vai alimentar mais. Zaqueu era assim. Todos nós somos assim. Qual dos 2 lobos nós vamos alimentar mais? Para quem não conhece a história, um sábio com o seu discípulo estava tentando ensiná-lo entre o bem e o mal. E o discípulo fazia vários questionamentos, mas todas as pessoas é bom e mal? E aí o sábio contou essa história do lobo. Você tem 2 lobos na sua casa. Qual que você alimenta mais? Aquele que é dócil ou aquele que é revoltado, que é raivoso? Vai depender de você. Qual dos lobos você alimenta mais? São essas as nossas ações. E para finalizar, como a gente, né, no meio tecnológico, eu peguei uma mensagem, não é bem uma mensagem, mas é uma reflexão justamente dessa lição do Paulo Oliveira, lá do site O Consolador. Ele traz justamente, é chamado Crônicas e Artigos Paulo Oliveira, Hospedaria de Jesus. E aí ele fala aqui no início que tem poucas coisas sobre Zaqueu. A gente encontra poucas coisas sobre a história de Zaqueu. E realmente, eu andei pesquisando para ver como era a vida do Zaqueu em casa. Não encontrei. O que eu encontrei foi o do Boa Nova, o que tem na Bíblia é a mesma coisa que o Livro dos Espíritos trazem, porque apenas Lucas fala de Zaqueu. E aí, ele traz algumas coisas, né? Aí ele trouxe assim essa reflexão.
Pois bem, esse era o homem que buscava Jesus ansiosamente naquela tarde, que ficaria marcada para sempre em sua memória. Ao aproximar-se da árvore em que estava o velho publicano, Jesus olhou diretamente nos olhos e disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Todos sabemos pelo relato do evangelista que, tocado pela consciência de si mesmo e inspirado pela presença do enviado de Deus, Zaqueu arrependeu-se e transformou-se por completo, dizendo que daria metade de seus bens aos pobres e repararia todas as suas ações indébitas que praticara ao Jesus. Com muita alegria e júbilo, disse. Hoje, ao que Jesus, com muita alegria e júbilo, disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Imaginemos, aí ele nos traz agora para imaginar. Imaginemos que havia ali centenas de homens e mulheres que lutavam uns contra os outros por um lugar especial perto de Jesus. Cada um sentindo-se com mais direito de ficar perto dele e de obter-lhe as bênçãos desejadas. No entanto, de repente, o mestre olha para quem não esperava nada, para quem se sentia indigno, insignificante, perdido entre os galhos de uma figueira e o chama pelo nome: Zaqueu. Esta é a maneira pela qual Jesus age. Para ele, não há multidões, apenas pessoas, independente de cor, classe social, designação religiosa. Ele chora com sua dor e se alegra com sua alegria, da mesma maneira como faz com todos os filhos de Deus que habitam este planeta, física ou espiritualmente. Ele sabe seu nome. Onde você mora? Conhece suas ansiedades. Sabe que você pode estar tentando se aproximar dele. No entanto, considera-se pouco merecedor para receber seu olhar e seu carinho de irmão mais velho. Saiba, porém, que ele espera, a exemplo de Zaqueu, que sejamos decididos e determinados, pois mesmo diante de uma multidão de dificuldades e possuindo ainda baixa estatura moral, que caracteriza a grande maioria dos espíritos ligados a este planeta, ele nos chama pelo nosso nome e nos faz o convite permanente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, gente, Jesus está aí, a todo momento, nos convidando, não como uma multidão, mas como seres independentes, e nos chama pelo nome. Infelizmente, eu não trouxe os meninos hoje, quem sabe da próxima eu trago um violeiro, e quem conhece a música A Barca, é muito linda. Eu agora esqueci também até a letra, vejam bem. Por isso que a gente precisa trazer os meninos. Quem tiver oportunidade, depois ouçam, tem no YouTube, A Barca. E ela traduz esse convite de Cristo para nós. Lá na praia, eu deixei o meu barco, e junto a ti buscarei outro mar. Que nós todos possamos deixar nosso barco das angústias, da inferioridade, da nossa pequenez, das nossas reclamações. Deixar o nosso barco lá na praia e ter com Jesus. Ele nos chama pelo nome. Muito obrigada a todos.